Good morning, afternoon, evening para todo mundo aí do oitavo ano. Começando um pouquinho mais tarde dessa vez, né? Vou trazer um pouco para entregar para vocês a leitura e tradução do Patch 3 de 2021. Vamos começar então pela semana 1 e 2, que estão juntas dessa vez. O tema tá aqui, ó, Learning in English with the Olympic Games, que é aprender inglês junto com os Jogos Olímpicos. E aqui, page 114, page 115, sugere alguns vídeos, eu vou deixar para você, um deles está indisponível, eu vou deixar os dois aqui sobre vocabulário de esportes para vocês treinarem, e também aqui um vídeo que explica um esporte muito curioso chamado curling, que não é muito da nossa cultura, mas é legal ver. Tá? Aqui temos um site lá das Olimpíadas, ó, Tokyo, e aí no site tem Home, News, Torch Relay, Schedule, Videos, Sports, Events, Ceremonies, Spectators, Tickets. Que Home é sempre aquela página inicial, né? Página de início, a gente chama de Home. E, embora seja traduzido como lar, nesse contexto aqui você traduz como início. Aqui tem as notícias, aqui tem o revezamento da tocha, o programa ou a agenda, os vídeos, os esportes, os eventos, as cerimônias, os espectadores e os tickets ou ingressos. Play together on fan zone. Então jogue junto na fan zone, na área dos fãs. Play now, que é jogar agora. E a data, 23 of July, August the 8th, Olympic Games. 60 days, 12 hours, aqui uma contagem, né, regressiva. Lembra que a gente está um pouco atrasado com relação a isso, que o acesso no site foi 22 de maio, então por isso que faltava tanto tempo aqui ainda, né, mas isso já passou. Letter A, what's the official language of the Olympic Games? B, when it start and finish the Olympic Games? C, when are the Paralympic Games e os Paralímpicos? Essa questão aqui ficou meio estranha, acho que eles misturaram, não traduziram direito. Ó, page 115, let's go to page 126. Ó, pictogram. A pictogram is a simple drawing that represents something. Pictograms were used as the earliest form of writing. Então, pictograma é um simples desenho que representa alguma coisa. Os pictogramas foram usados como mais cedo, né, a forma mais antiga, né, o mais jovem de escrita. E aí aqui tem alguns dos pictogramas dos esportes, ó. Lembra de sempre repetir o que eu falo em inglês para você treinar sua pronúncia também. E alguma palavra que você não souber, você anota aí no seu caderno a tradução. Rugby, sailing, navegar. Shooting, que é tiro. Tem uma tradução mais oficial, né? Mas shooting é atirar. Skateboarding, sport climbing, que é escalada. Surfing, swimming, table tennis, taekwondo, tênis, trampoline gymnastics, então a ginástica de trampolim, triathlon, voleibol, water polo, polo aquático, weightlifting, levantamento de peso, wrestling, que é aquela luta do vale tudo. Number 3, do you know about Olympic Day? Read the text below to discover more about this date. Então você sabe alguma coisa sobre o dia olímpico? Leia o texto a seguir para descobrir mais sobre essa data. What is Olympic Day? Olympic Day is a celebration of sport, health, and being the best you can be. It invites everyone around the globe to be active. Então, o Dia das Olimpíadas é uma celebração do esporte, da saúde e de ser o melhor que você consegue ser. Ele te convida, ou convida a todos ao redor do mundo, ao redor do globo, para ser ativos, né? Para ter uma vida ativa. Participants from all over the world will commemorate the day. The International Olympic Committee was founded in 1894. Então, participantes de todo o mundo vão comemorar a data. E aqui parece que falta uma pontuação aqui, ó, que na verdade é outra frase agora, né? O Comitê Olímpico Internacional foi fundado em 1894. And here's how you can get involved in the 2020 edition by being part of the official Olympic Day workout. E aqui é como você consegue se envolver na edição de 2020, sendo parte do workout, quer dizer, workout é exercício físico,
do exercício físico do dia das Olimpíadas, ou da ginástica, né, do dia das Olimpíadas. Aqui, ó, aqui temos uma série de exercícios de ginásticas que aparece, são apresentados aqui, ó. Home workout, que você pode fazer em casa, né? Exercício de casa. Tem esse Russian Twists. Aqui, 45 seconds, esse aqui, ó. Russian Twists, que é aquela abdominal que você vai lateral, que você vai torcendo o tronco. 2 sets mountain climbers, 2 sets bicycle kicks and 2 sets dive bombers. Então, 2 séries desse aqui, ó, dessa caminhada, dessa escalada de montanhas. Não é para você escalar a montanha, não. Esse exercício aqui, ó, que você vai revezando as pernas, vai trocando uma perna, tem esse nome, né? Depois você vai fazer bicicleta e depois você vai fazer dive bombers, é um tipo de flexão que como se você fizesse uma posição de mergulho. Mergulho do bombardeiro, ou bombardeiro do mergulho, é a tradução oficial do exercício, né? Depois, 45 seconds desse exercício aqui, ó, push-ups, são flexões. 2 sets of shadow boxing, 2 sets of tricep dips, 2 sets of shoulder touches. Então depois, quando você luta boxe com a sua própria sombra, é esse exercício. Depois, tricep dips, o nome que a gente usa aqui é tríceps banco, tá? Mas a tradução, se eu fosse traduzir ao pé da letra, é tríceps mergulho. Só que se você falar tríceps mergulho não faz sentido, porque muitas vezes a tradução não é ao pé da letra. Então a gente ajusta o nome. Então é mais lógico para nós falar tríceps banco. E aqui duas séries de toque de ombro. É aquela flexão em que você vai trocando, tira uma mão do chão e encosta no ombro oposto. E você pode perguntar para o seu professor de educação física melhor um pouco sobre esses exercícios. Abs são as abdominais, ó. Esse aqui é um exercício que trabalha abdominal. 2 sets of bird dog. A gente fala bird dog mesmo, em português não tem uma tradução, né? É pássaro-cachorro. 2 séries de pássaro-cachorro, mas ninguém fala pássaro-cachorro quando se refere a esse exercício. Full body é porque trabalha o corpo inteiro. 2 sets of alternating high kicks. 2 séries de chutes altos alternados. Back, para trabalhar suas costas. 2 sets of Superman crawl. É essa série aqui desse movimento que se chama Superman. Burpees, a gente traduz como burpees mesmo, aquela é um tipo específico de flexão aqui, ó. 45 seconds challenge, que aí ela é mais desafiadora, desafio, challenge. Cool down é a parte que você vai não se refrescar, mas amenizar o exercício, né? Descansar um pouco, diminuir a frequência cardíaca. Well done, you just finished a 25-minute workout. Finish. Então, parabéns, muito bem, bem feito. Você acabou de terminar um exercício de 25 minutos de duração. Olympic Day, June 23rd. Stay active. 1 set equals 20 seconds on plus 20 seconds rest. Então aqui tem as hashtags do Dia das Olimpíadas, de 23 de junho. Stay active seja ativo. E uma série aqui está falando que são 20 segundos de atividade, mais 10 segundos de descanso. Então aqui, ó, 2 sets of Superman, você fica 20 segundos fazendo isso aqui, descansa 10, faz mais 20 segundos e descansa 10. É assim que funciona as séries. Ok? 5. List the exercises that need to be done on the floor and standing up. Então, on the floor, o que vocês fazem no chão, você coloca aqui, e standing up você coloca aqui. Let's practice sports at home. Então, vamos praticar os esportes em casa. Page 120, page 118. Ó, aqui o Olympic Sport você coloca nessa coluna e How to Practice at Home você explica aqui nessa coluna como você faz. Né? Invite your family and have fun. Você pode entrar lá no site desse Dia das Olimpíadas, embora já tenha passado, né? E tentar fazer os exercícios também. E aqui a list of great sports to adapt for play at home. Se você entrar nesse site, você vai conseguir fazer os esportes, adaptar alguns para fazer em casa. Week 3, tem vários vídeos aqui sobre as Olimpíadas, mas esses vídeos eu cliquei neles, estão indisponíveis, então por isso que não vai ter na descrição do vídeo esses. Mas vamos fazer essas atividades aqui, esse texto.
About the Olympic Games, então sobre os Jogos Olímpicos. The Olympic Games are an international sports festival held every 4 years. The ultimate goals are to cultivate human beings through sport and contribute to world peace. Summer Games and Winter Games are held separately. Então, os Jogos Olímpicos são um festival internacional esportivo que é held every 4 years, que acontece a cada 4 anos. Os objetivos finais são cultivar os seres humanos. Cultivar é alimentar. Ficou estranho traduzir assim como cultivar seres humanos, né? Mas na verdade é inspirar seres humanos através do esporte e contribuir para a paz mundial. Os jogos de verão e os jogos de inverno acontecem separadamente, né? São presididos, pode ser assim, né? O lugar que hospeda, por exemplo, o Japão, esse verbo aqui, né, tá holding os Jogos Olímpicos, no sentido assim de algum país estar hospedando. In 2012, the commemorative XXX Olympic Games, na verdade são os 30º já, were held in London, with athletes from 204 countries and regions participating in 26 sports, with a total of 302 separate events. Então, em 2012, a comemoração do 30º Jogos Olímpicos aconteceu em Londres, com atletas de 204 países e regiões participando em 26 esportes, com um total de 302 eventos separados. Number 1, what are the Olympic Games? Era só a única frase que estava em inglês. Eu deixei lá um vídeo, né, com os esportes para vocês verem, tá na descrição do vídeo. Mas aí vamos ver esses aqui específicos, 3x3 Basketball, que é uma modalidade que eu não conheço, não sei porque que chama basquete 3x3, você pode pesquisar e se quiser deixar no comentário aí explicando. Archery, arco e flecha, Artistic Gymnastics, Artistic Swimming, é o nado sincronizado, Athletics, Badminton, Baseball ou Softball, Basketball, Beach Volleyball, Boxing, Canoe Slalom e Canoe Sprint. Não traduzi eles porque o próprio de desenho já explica. Mas Slalom é zigue-zague, então provavelmente é aquela canoagem que tem obstáculos. E Canoe Sprint é velocidade, então aqui é canoagem de velocidade mesmo. Vamos ver a pronúncia dessas partes aqui que estão em inglês. Number 5. Letter A. There are any dangerous sports. B. There are many different kinds of sports. C. Olympic sports are much easier than others. D. Some sports are prohibited in Brazil. Não tem tradução porque a tradução já estava ali escrita, tá? Pesquise então sobre 3 tipos de esportes e escreva em inglês o máximo que der, tá? Pode ser frases bem simples, usando o que você já conhece. Week 4, page 122, The Playbook Paralympic Games. The Playbook Olympic and Paralympic Family. Então, aqui o Playbook é um livro de jogos, um livro olímpico da família olímpica e paralímpica. Your Guide to a Safe and Successful Games. Então, fizeram um guia para jogos seguros e bem-sucedidos. Tokyo 2020 Playbooks. The playbooks are the basis of our collective game plan to ensure that all Olympic and Paralympic Games participants and the people of Tokyo and Japan are safe and healthy this summer. Então, esses livros são a base do nosso plano de jogos para assegurar que todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, todos os participantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e as pessoas de Tóquio e do Japão estejam em segurança e saudáveis este verão. Lá era verão, né? Agora. O vídeo aqui que apresenta os mascotes eu vou deixar para vocês aí na descrição também.
E a cartilha também, tá? Que fizeram o playbook. Together Stronger. To ensure the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 go ahead this summer in a safe manner, the International Olympic Committee, IOC, International Paralympic Committee, IPC, Tokyo 2020 Organizing Committee, Tokyo 2020, the Tokyo Metropolitan Government, TMG, and the Government of Japan, together with the world's leading experts in health and sport event delivery, are working around the clock. They are developing a range of measures to enable the games to be staged, taking into account the evolution of COVID-19 in Japan and worldwide. Every single games participant has a clear role to play to ensure their own safety. This is why we have all combined forces to develop the playbooks which explain how the games will be staged. Então, para assegurar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020, que eles aconteçam, né, que eles vão adiante, que go ahead, esse verão, de uma maneira segura, o Comitê Olímpico Internacional e também o Comitê Paralímpico Internacional e também o Comitê Organizacional de Tóquio, da Olimpíada de Tóquio 2020 e também o Governo Metropolitano de Tóquio e o Governo do Japão, juntos com os especialistas, os líderes especialistas do mundo, né, na saúde, quer dizer, os líderes em eventos esportivos e de saúde, estão trabalhando around the clock, quer dizer contra o relógio, né, contra o tempo. Eles estão entregando uma série de medidas para permitir que os jogos aconteçam, levando em consideração a evolução da Covid-19 no Japão e ao redor do mundo. Cada participante dos jogos tem um papel claro a fazer para garantir a sua própria segurança. É por isso que nós temos combinado forças para desenvolver as cartilhas, esses playbooks que eu falei em cima, que explicam como os jogos acontecerão. Temos o vocabulário. Então, e aí pergunta aqui, number 1, who has developed the playbook? Number 2, why is the playbook made for? Number 3, what are the actions to make sure the athlete's safety? Page 124. Aqui está um pouco ruim de ler. Vamos ler essa parte aqui, ó, do Minimize Physical Interaction, que o propósito é minimizar a interação física. Ó, COVID-19, vamos dar um zoom aqui, né? COVID-19 is transmitted through infected droplets in our breath exhaled by coughing, sneezing, talking, shouting or singing, and is passed from person to person when we are in close contact. The risks of catching COVID-19 grow in crowded, poorly aired spaces and when we spend time in proximity to those infected with COVID-19. That's why it's important to minimize social interaction, wear a mask, and avoid the 3 C's. Spaces that are closed, crowded, or involve close contact. Então, a Covid-19 é transmitida através de gotas infectadas na nossa respiração, que são exaladas quando a gente tosse, a gente espirra, fala, grita ou canta, e é passada de pessoa a pessoa quando nós estamos em contato próximo. Os riscos de pegar Covid-19 crescem em multidões, em espaços cheios e pobremente ventilados, e pouco ventilados. E quando nós passamos tempo na proximidade daqueles que estão infectados com ela. Por isso que é importante minimizar a interação social, usar máscara e evitar esses 3 Cs, que aqui, ó, no caso é close, crowded e close também. Espaços que são fechados, cheios e que envolvam contato próximo. E aí na primeira figura aqui, ó, tá falando aqui, number 1, keep physical interaction with others to a minimum and don't forget to wear your mask.
Então mantenha o contato físico com outros, assim, que seja mínimo, e não esqueça de usar sua máscara. Number 2, avoid physical contact, including hugs and handshakes. Então evite contato físico, incluindo abraço e aperto de mão. E number 3, keep 2 meters distance from athletes and at least 1 meter from others, including in operational spaces. Então mantenha 2 metros de distância dos atletas e pelo menos 1 metro dos outros, incluindo em espaços operacionais. Number 6, vou traduzir fora da ordem, que é mais fácil aqui, tá? Only carry out the activities submitted in your activity plan for the first 14 days on the list of permitted destinations. Então apenas mantenha as atividades no seu plano de atividades pelos primeiros 14 dias na lista de destinos permitidos. And number 5, use dedicated games vehicles. Do not use public transport for the first 14 days. Então use os veículos dedicados aos jogos e não use transporte público pelos primeiros 14 dias. E avoid enclosed spaces and crowds where possible. Então evite espaços fechados e cheios sempre que possível. Isso que está falando aqui. Mask wearing. Wear a face mask at all times to protect you and everyone around you. Masks help prevent the spread of COVID-19 as they catch droplets exhaled by an infected person. By wearing a face mask at all times except when eating, drinking or sleeping, you will help keep the game safe for everyone. Então use a máscara todo o tempo para proteger você e todos à sua volta. As máscaras ajudam a prevenir o espalhamento, esqueci a palavra agora melhor aqui, para a Covid-19, e elas pegam, elas capturam elas capturam as gotas que são exaladas de uma pessoa infectada. Usando a máscara todo o tempo, exceto quando comendo, bebendo ou dormindo, você vai manter os jogos seguros para todos. Page 125. A gente já passa agora para semanas 5 e 6 juntas. Page 126, weeks 5 and 6 together. O vídeo, vou deixar na descrição, E aqui temos Zé Lelé e Chico Bento. Eles têm nomes diferentes quando são traduzidos para o inglês, Zé Lelé não é mencionado aqui, mas o nome dele é Ziki. E o Chico Bento é dito aqui, Oh boy, planting a new tree, Chuck Billy. What kind tree is it? Orange, lemon, mango? Nope, it's called hope. Então, e aí, cara? E aí, menino? Plantando uma nova árvore, Chuck Billy. Chico Bento, então é Chuck Billy. Que tipo de árvore é essa? Laranja, limão, manga? Chico Bento responde não, é a chamada esperança. Page 127. Number 5, let's draw a comic strip. É para você desenhar aqui agora uma historinha em quadrinho. Let's go to number 6. World Environment Day, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. World Environment Day, WED, is a day we all need to put in our diaries. It happens on June the 5th every year and should be one of the most important days of the holiday calendar. WED was created in 1972 by the United Nations General Assembly. The environment wasn't such a big issue back then. It's one of the hottest topics in the world today. WED helps raise worldwide awareness of the threats to our environment. Many environmental agencies organize events based on different themes each year. These events encourage both governments and local communities to work together. Então, o Dia Mundial do Meio Ambiente é o dia que todos nós deveríamos colocar nas nossas agendas ou dos nossos diários. Acontece todos os 5 de junho, todo ano, e deveria ser um dos dias mais importantes do calendário de feriados.
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O meio ambiente não era um assunto assim tão falado naquele tempo. Agora é um dos tópicos mais comentados no mundo hoje. Hottest é mais quente, né? Mas dependendo da situação, pode ser aqui, ó, principal, ou mais quente, ou mais gostoso, depende de qual situação. Nessa situação aqui, é principal, que é traduzido. O Dia Mundial do Meio Ambiente ajuda a aumentar o alerta ao redor do mundo sobre os desafios, threats é ameaças do nosso meio ambiente. Muitas agências ambientais organizam eventos baseados em diferentes temas todo ano. Esses eventos encorajam o governo e comunidades locais a trabalharem juntos. Page 128. Many people in rich countries are aware of today's environmental issues. Even though many of the world's citizens know the issues, too few people do enough to combat them. Perhaps the most serious issue is global warming. When could be the day to start changing our lifestyle forever to reduce our carbon footprint? Most of us use far too much energy. With a little thought, we could all use less power and help the environment. Então, muitas pessoas nos países ricos já estão alertas das questões ambientais de hoje. Embora muitos dos cidadãos do mundo saibam dessas questões, muito pouca gente faz o bastante para combatê-las. Talvez as questões mais sérias é o aquecimento global. A questão mais séria é o aquecimento global. O Dia Mundial do Meio Ambiente deveria ser o dia de começar a mudar o nosso estilo de vida para sempre, para reduzir a nossa pegada de carbono. Tem uma outra tradução para isso. É o que a gente deixa para trás, sabe? O carbono que a gente consome e deixa para trás. Footprint. Footprint é pegada. Muitos de nós consomem muita energia. Então, com um pouco de reflexão, de pensamento, nós podemos todos usar menos força e ajudar o meio ambiente. Usar menos energia, né? Menos força ou menos energia. E aí a gente termina assim, né? Então, no próximo mês aí, logo estarei de volta para ajudar vocês com outras questões. Não imaginam o prazer que é estar de volta. Let's share ideas to reduce, reuse, recycle, separate your garbage, avoid plastic bags, reuse washing machine water, reuse the rainwater to clean or flush, turn off the lights and electronic devices. Great job, students. Always remember to dream and play. See you soon. I'm a gold digger stable, I'm a Cain, was the able